E agora a gente vai para o Vitória, tá? Que tem o segundo melhor aproveitamento da temporada. Vem nessa sequência aí de 5 vitórias, tá? E aí eu vou trazer Arthur para fazer, né, as indicações, os pontos para que a gente debata em cima. Mas para dar uma geral do Vitória, que tem 69% de aproveitamento, né, são 16 jogos com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O seu ataque marcou 27 gols, sofreu 11. É o terceiro do Grupo A, tá? Já larga na terceira rodada da Copa do Brasil. Está na final do Campeonato Baiano. A partir de agora, Arthur, você vai conduzindo a gente aí nas escolhas, tá? E eu peço para começar pelo termômetro do trabalho de Condé em 2024, tá? Em 2024. Vou tentar pensar bem aqui, porque, assim, para mim, o termômetro seria super, super alto. Não vou colocar tão alto, porque eu não acho que eu devo trazer só a minha opinião aqui, mas tentar trazer um pouco a opinião que eu vejo da torcida. Eu acho que o termômetro de Condé é alto, tá? Só que, assim, para mim seria algo perto de 100%. Eu acho que Condé é figura-chave, base do Vitória. Mas a gente vê ainda alguns torcedores que falam, é minoria, tá? Eu acho que vale destacar isso. É um movimento que vem diminuindo. Cada vez mais a gente vê o torcedor do Vitória entendendo o bom trabalho de Condé. Mas eu colocaria ali com. Se a gente colocou Ceni com 70, eu acho que dá para colocar Condé com 80. Assim, ele tem mais moral E é no o que já Vitória do está que marcado Ceni. aí na tela para quem está assistindo. Boa, perfeito. Ele tem mais moral no Vitória do que Ceni tem no Bahia. Vamos então, Arthur. A atuação do Vitória, que a gente sublinha como grande atuação da temporada, e naturalmente imagino que seja a vitória no clássico, é óbvio, tá? E aí depois eu queria que tu traçasse também a pior atuação das que você viu do Vitória nessa temporada, porque essa é uma escolha que diz muito, né? Porque quando a gente está escolhendo a melhor atuação e a pior atuação, é como se a gente estivesse marcando o máximo que esse time é capaz de fazer e os pontos de vulnerabilidade que podem implodir um trabalho, porque um jogo às vezes demonstra isso. Então, Arthur, eu queria tuas escolhas nesses dois itens. A melhor atuação, obviamente, é o Bavi. Assim, no caso aqui do Vitória, a análise do Bavi ela é a antítese do que a gente falou lá para o Bahia. Né? Se para o Bahia foi um demonstrativo das vulnerabilidades do Bahia, para o Vitória foi um demonstrativo das fortalezas do Vitória. Foi um demonstrativo de que o que o Vitória tem de caminho para ser traçado dentro de uma Série A. O que é que o Vitória pode utilizar como força para ele fazer uma Série A competitiva, para ele brigar bem na Série A. Foi um jogo muito bom. O Vitória no segundo tempo, como eu falei antes, ele jogou melhor antes da expulsão, ele já era muito melhor do que o Bahia, então, enfim. Além de que é um jogo muito representativo por ser um adversário de Série A, por ser um rival, então, além da questão técnica da atuação, tem a questão de simbologia do jogo. Então, isso aí não tem muita discussão. A pior atuação para mim tem algumas atuações que poderiam aparecer aqui, tá? A derrota para Juazeirense, por exemplo, é uma possibilidade. Foi uma derrota importante, porque na Copa do Nordeste hoje o Vitória ele não está numa situação confortável. E aquela derrota ali é peça fundamental para isso. Até mesmo o empate com o Náutico poderia ser uma atuação como essa. Também foi um resultado duro Porque para o foi em Vitória. casa, né? Ô, Arthur, Exatamente. só um parêntese, assim, se teve algo pior do que a atuação do Vitória contra o Náutico, meu amigo. Então, no final das contas, eu fico entre dois jogos. Eu fico entre o empate com o Náutico e o empate com o Jacobina. Porque as outras atuações ruins do Vitória têm atenuantes. Por exemplo, a derrota para o Juazeirense. O Vitória poupou o time. Michael Cleiton fez uma exibição horrível. Os 2 gols foram na conta dele. Você tem coisas ali para citar. O gramado do Adalto, que a gente sempre fala. Nessas duas, não tem muito atenuante. O Vitória jogou com força máxima, buscando o resultado e não conseguiu o resultado nessas duas atuações. Eu vou colocar o contra o Náutico por ser dentro de casa. Tá? E como critério de desempate, eu vou colocar Eu ele acho por que ser dentro de casa. é o pior, é a pior face do Vitória para mim esse ano. Foi muito. Tanto que ontem eu até citei como derrota, né? Eu tinha esquecido
o gol de fora da área ali no final, porque foi de fato um jogo muito, muito ruim do Vitória. E quebrou um pouco também dessa questão de que no Barradão resolve, né? No Barradão é outro time, no Barradão a gente ganha, no Barradão a gente faz nossa parte. Então eu acho que esses dois jogos, inclusive, comprometem a Copa do Nordeste do Vitória. Tanto a derrota para o Juazeirense, mas os 2 pontinhos ali perdidos para o Náutico, eles fazem falta, né? Exatamente. Eu acho que o ponto de ser dentro de casa é muito determinante, embora, obviamente, o Náutico seja um adversário mais difícil do que o Jacobina. Talvez, tecnicamente, o Jacobina... ainda tem essa, verdade. Bem lembrado, antes. Foi um time reserva do Náutico. Mas, assim, É verdade. além disso, tem o fato de que o impacto que essa atuação trouxe. Porque no Baiano, o Vitória passou bem, foi para a final, tá tranquilo. Assim, não teve um grande impacto aquele empate. Esse empate com o Náutico pode ser que o Vitória não passe de fase na Copa do Nordeste. A gente já falou aqui da situação difícil. Então, isso também se soma nessa análise. Vamos para os melhores jogadores do Vitória na temporada. Você tem defendido muito as atuações de Mateuzinho, né? Para mim, é o principal jogador do Vitória na temporada. Muito bom jogador, inclusive um excelente achado do Vitória. Contratou ele, enquanto o Bahia investe milhões, né? O Vitória, salvo engano, pagou R$500 mil por Mateuzinho. Um jogador jovem que está jogando muito, muito bem. Para mim, ele é o melhor do Vitória na temporada até aqui. Segundo lugar, para mim, fico em dúvida ali entre dois, que vão ser os dois que vêm logo em seguida. Mas eu vou colocar em segundo o Dudu, porque eu gosto muito do futebol dele. A partida que ele fez contra o Bahia, no Bavi, é assim, de manual. Jogou muito, muito, muito bem. E em terceiro, Oswaldo, né, que continua sendo uma peça muito importante desse time do Vitória. Interminável, Oswaldo, né? Poderia ser Lucas Arcanjo, por exemplo, que foi um grande destaque do Vitória ano passado, mas lesionou, passou um tempo fora. né? Exatamente. Então não dá para ele entrar aqui. Eu acho que Wagner Leonardo faz uma boa temporada, mas alguns joguinhos ali ele teve um pouco abaixo, então por isso que eu acabei não colocando. E querendo ou não, esse time do Vitória, eu gosto muito desses jogadores aí, por isso que eu coloquei esses três. De quem vem jogando de forma recorrente, Arthur? Tem alguém que você marcaria que está na hora de ir para o banco, de ter outros jogadores testados na posição? Veja, Fred, eu acho que um problema que o Vitória tem são as duas laterais, pensando na Série A, projetando para frente, né, para um nível de desafio maior. E eu fico na dúvida aqui entre PK ou Zeca para colocar. Eu vou colocar Zeca porque eu acho que PK ele não vem fazendo uma temporada ruim. Ele vem fazendo uma temporada até acima do que era esperado para ele. E eu vou colocar Zeca por uma questão de aspecto defensivo mesmo. Eu acho o Zeca, para uma Série A, temerário para o Vitória na parte defensiva. Eu acho que o Vitória. O Zeca ajuda muito na parte ofensiva, inclusive o último jogo que eu analisei do Vitória, ele participa de 2 gols assim que o Vitória marca contra o Itabaiana, mas eu acho que pensando na Série A é uma posição que me preocupa. Eu poderia, se fosse para dizer assim, o jogador que vem atuando do Vitória, que mais tem que sair seria Muriel, mas Muriel não é titular, então não faz sentido colocar ele aqui nessa lista. Sim. A dupla de zaga, eu acho que funciona. Tenho dúvidas para a Série A, mas eu não acho que está atrás na fila do que Zeca. Dupla de volantes eu gosto, meio eu gosto. No ataque, talvez ali Yuri Castilho, né, um dos pontas, poderia ser, talvez seria o meu segundo voto aqui. Mas Alejandro, que seria também outra opção, eu venho gostando dele, tá? Então, fazendo aqui um balanço geral, para mim seria a lateral direita com o Zeca. E alguém que merece mais chances, que merece entrar mais no time. O Vitória tem feito um segundo, já fez um segundo mercado, né? Tem uma leva de reforços aí, estreando ou para estrear. Claro que teve aí uma frustração de Luan, que parece que não. Que foi a contratação
como quem criticou estava certo, né? Ele não consegue se colocar em condição de jogo, mas já vieram mais reforços aí. E tem alguém que você acha que já está entrando ali e merece pensar em virar titular? Eu acho que hoje o jogador do Vitória que mais o torcedor vem pedindo como titular, que mais vem mostrando bom futebol quando entra, seria Daniel Júnior. Mas assim, não há um espaço claro para ele, sabe? Então assim, ele está pedindo espaço, mas ele não aparece. A dupla de volantes reserva do Vitória também, por exemplo, William Oliveira e Caio Vinícius, são jogadores também que vêm fazendo um começo de temporada interessante, que pedem espaço. Mas o Vitória tem muitos volantes. O Vitória, além de Dudu, que é titular absoluto, tem Rodrigo Andrade, que também é um bom volante. Tem mais 2 volantes que contratou agora, que é Leonardo e Luan. Então, é difícil falar nisso, porque eu não vejo tanto espaço sendo dado na equipe titular. Mas eu colocaria Daniel Júnior por ser um cara que talvez o torcedor mais venha pedindo. Assim, é um jogador que fez o gol, por exemplo, do empate contra o Náutico, um belo gol. Eu acho que é um cara que vem pedindo passagem, embora eu acho difícil que ele ganhe a posição titular. E Arthur, você abre a análise lá da régua geral da temporada. Caos, que obviamente não está. Voando, obviamente não está. Então o debate volta para essa faixa entre abaixo do esperado, dentro do esperado ou acima do esperado. Eu acho que, inclusive, antes até do seu voto, eu deixo uma abertura, que eu acho bem difícil analisar o Vitória, porque, para mim, a expectativa elas parte em 2 prismas. A expectativa do Vitória se transformando em um clube de Série A, de novo, depois de tanto tempo, com um elenco da Série B que, para mim, não tem a condição técnica suficiente para aguentar uma Série A. Então, eu esperava que o Vitória já tivesse outra cara no dia 19 de março. Esse é um prisma. O outro o time é esse. Os caras são esse. O que é que eles estão rendendo? Então, na minha visão, fica entre abaixo do esperado e dentro do esperado por conta dessa dualidade de que Vitória, de qual é o ponto de partida. O ponto de partida é a expectativa do Vitória ser um time com cara de Série A e no dia 19 de março não é, ou se a expectativa esses caras que subiram aí estão dando conta e estão conseguindo que o Vitória tenha aí os objetivos mais palpáveis aí na mão. Meu voto fica entre o abaixo do esperado e o dentro do esperado. Eu até abri a votação, mas Arthur pode seguir. Eu tenho a mesma dúvida, tá, Fred? Porque assim, se a análise da gente for antes de começar a temporada, e eu digo antes até do Vitória fazer as contratações, aí eu diria que o Vitória está abaixo. Eu esperava que o Vitória tivesse um nível de evolução maior nesse momento, como você bem falou. Depois do mercado que o Vitória fez, aí eu diria que está como esperado, porque o Vitória fez um mercado que não deu grandes expectativas, não rendeu uma esperança muito grande para o torcedor. Eu ficaria na posição mais ou menos ali que Cauê colocou contra o Bahia. Por quê? Porque por mais que eu considere que é dentro do esperado, porque não gerou tantas expectativas e tudo mais, mas eu acho que tem que pesar aqui a Copa do Nordeste bem complicada que o Vitória está fazendo. Tá? O Vitória hoje, ele corre um risco sério de não se classificar. Ele tem uma tabela difícil daqui para frente. Eu até falei naquele programa que a gente fez a análise que eu acho que o Vitória vai roubar aí 3 pontos ou do Fortaleza ou do Bahia. Então eu ainda acho que o Vitória classifica. Mas analisando friamente, o Vitória está sob risco. Então, querendo ou não, diante desse cenário, eu acho que por isso que eu colocaria ele um pouquinho ali abaixo do esperado. Mas enfim, por causa principalmente da Copa do Nordeste. Né? Copa do Brasil ele não joga, Campeonato Baiano ele começou ali, deu umas osciladas em algumas partidas, mas conseguiu classificar, passou do Barcelona, vai para a final, então acho que está dentro do esperado, mas a Copa do Nordeste acaba puxando essa reguinha para baixo. Quem segue a análise? Quem vem com voto? Cauê? Tá silencioso agora, Cauê. Isso. Levando até a mesma régua que eu fui para o Bahia, e aí é bem assim, vendo
que é que eu enxergava de como era esperado, condição financeira do clube, nesta volta para a Série A, que seria já não teria um protagonismo, na verdade vai ser muito para brigar, para sobreviver. Montagem do elenco, para mim, foi aquém do que eu imaginava, mesmo diante do cenário financeiro, do potencial financeiro que o Vitória tem. E aí, quando você cruza, faz um X lá, com resultado de desempenho, eu vou botar como esperado. Porque eu não imaginava que o Vitória fosse ter algo tão a mais do que vem conseguindo, o mínimo e as obrigações para conseguir, sobretudo pelos fracassos dos últimos anos no Baiano, era chegar a essa final do campeonato, ao mesmo tempo tem essa decepção aí de como vem se portando na Copa do Nordeste, sobretudo por conta daquele fracasso diante do Náutico, lá no Barradão. Então eu vou pelo como esperado, porque meu olhar para o Vitória lá em janeiro já era de que teria certa dificuldade pela montagem do elenco, pela questão financeira. Então, por isso que eu cravo no como esperado. Atos. Eu coloco o como esperado para baixo. Perto do abaixo ali, porque Copa do Brasil está disputando por hora, né? O Campeonato Baiano, assim, apesar do histórico recente do Bahia, do Vitória, ser péssimo, tem que chegar à final. Somente no ano que está disputando a Série A. A vitória contra o Bahia tem que ter cuidado também para poder não dar um peso muito grande para essa vitória do Bahia. Uma grande vitória, mas foi a primeira fase do Campeonato Baiano. Se ganha do Bahia na Copa do Nordeste, o peso é outro. Se ganha a final, o peso é outro. Então, diminuir um pouco ali o peso, porque fica parecendo que a única coisa que o Vitória fez de fato relevante na temporada foi a vitória na primeira fase do Baiano contra o Bahia. Então, eu acho que o peso da Copa do Nordeste é muito grande. Você vacilar contra a Juazeirense, e principalmente o vacilo que deu contra o Náutico jogando com o time reserva, eu acho que puxa para baixo aí essa barrinha, e eu deixo ali como esperado fraco, né? Ali na parte menorzinha. Minhoca. Se eu fosse falar do começo da temporada do Vitória, vamos lá, primeiramente sobre a minha expectativa, né, que eu tinha com o Vitória. Não era expectativa tão alta, porque geralmente quem vem da B para A ganha muito dinheiro, mas você fica no final da fila, né, desse investimento de atrair jogadores, é mais difícil muitas vezes para quem vem da B. Dito isso, algumas contratações foram bem erradas, né, e eu acho que a principal delas para mim foi a do Luan, e outras dá para aceitar, outras foram boas, acho que até as mais recentes foram um pouco mais coerentes, assim, que o Vitória teve, e curiosamente, até mesmo o nível de contratação e o que o Vitória jogava no começo da temporada para agora, nesse contexto dos últimos jogos, dessa sequência positiva que está tendo, é onde meio que fica uma coisa pela outra, porque o começo foi muito ruim do Vitória. O Vitória correu muitos riscos se não tivesse ganhado o Bavi, por exemplo, né? Naquele jogo, antes do jogo, certo? Antes do Bavi havia um risco. Antes do jogo era... Que vira a chave do Vitória. Porque se perde do Bahia, já ia de novo aquele discurso, vai ficar de fora de novo, das semifinais e tudo mais, apesar de que ainda era uma tabela boa para o Vitória. E a Copa do Nordeste, o começo empatou com Altos, né? O menino citar aí o jogo da Juazeirense, o empate contra o Náutico. Esses jogos, inicialmente, foram, assim, a gente olhava o Vitória como, tipo, tá abaixo até do que a gente esperava. Só que a sequência atual, o Vitória de hoje é uma vitória bem mais difícil de se enfrentar. E aí, nesse aspecto, eu também me boto muito na sua escala ali, que você colocou, Fred, que poderia, assim, é o como esperado, mas um pouco abaixo, porque como vai ter nessa reta final 2 jogos muito difíceis, né, contra Bahia e Fortaleza, eu acho que o dano para o Vitória nesse começo de temporada, ele conseguiu fazer, como o Atos acabou de falar, aquilo que era a obrigação dele,
chegar na final do Baiano, e aí corre esse risco de talvez se complicar na Copa do Nordeste, a depender do que ele for conseguir contra Bahia e Fortaleza antes da última rodada. Cássio, para fechar. A minha visão está próxima de Atos ali, na parte mais negativa. A remontagem está sendo feita, a última semana, inclusive essa linha é mais pela última semana, com esses anúncios que o Vitória fez, esse último pacote que o Vitória fez, porque até ali, projetando para o Campeonato Brasileiro, eu não achava o melhor caminho, não. Assim, estava uma base muito grande de algo que estava, na minha opinião, abaixo do grau de exigência da primeira divisão. Mas eu ouvi um pacote de jogadores com nível técnico, nível de desempenho, nível de competitividade na primeira divisão mais elevado. A questão de Luan é uma aposta, agora é uma aposta que todo mundo faz, se der certo, mas assim não está dando certo, velho, assim. A gente não está avaliando aqui quanto foi o custo disso. Mas não deve ter sido barato. No time, Cássio. O Vitória tem Mateuzinho, Daniel Júnior, Jean Mota chegando agora, nem espaço para ele jogar deve ter. Veja, se ele jogasse, se ele se recuperasse, ele teria. O cara chegou a ser o melhor jogador da América do Sul, o Rei da América, que Marinho tem, inclusive, eu até falei. Vai ter agora, curiosamente, vai ter Fortaleza e Vitória. Poderemos ter pela primeira vez na história do Nordeste cada time com um jogador eleito como o melhor da América Estatística. Cada um com um melhor na América, porque Marinho foi naquele ano do Santos, vice da Libertadores, foi o Rei da América, e Luan foi no Grêmio com o campeão da Libertadores de 2017. Se os dois entrarem em campo em algum momento, teria isso aí. Mas no caso de Luan, não acredito que seja barato e a chance de acertar. Aí alguém pode até dizer, mas está cedo para acertar? Pode, mas é sempre uma espera muito grande. É sempre uma espera muito grande, é sempre uma esperança muito grande. E assim, quando você vai olhando o papel do jogador, ele não parece estar tão assim caminhando para chegar nessa resposta. Então, acho que acabou sendo uma aposta muito arriscada, que até agora não está sendo uma boa aposta. O desempenho na Copa do Nordeste, até o momento, pode até emendar uma sequência, mas vai ter uma sequência dura contra Bahia, contra Fortaleza e Bahia, contra Bahia e Fortaleza. Então, nesse momento, pela Copa do Nordeste, é abaixo do esperado. A Copa do Brasil não jogou ainda, o Bahia não fez o seu papel, é rigorosamente a mesma campanha do Bahia, a diferença ali está no saldo, mas assim, 8 vitórias, um empate, 2 derrotas, enfim, serão finalistas, ganhou o Bavi. O grande momento do Vitória é a forma como venceu o Bavi. Ele venceu com autoridade, venceu jogando bola, venceu se impondo, e venceu a ponto de subir uma esperança do torcedor rubro-negro de conseguir superar o Bahia em 180 minutos na decisão do campeonato. Mas indo para outras partidas, o desempenho é muito abaixo. Então, ali, meu nome pode ficar ali onde está o HR. E essa semana ela vai dizer muito, né? Pro Vitória, porque 2 jogos duríssimos. Sábado, Bahia, na Fonte Nova. Desculpa, quarta, Bahia na Fonte Nova. Sábado, Fortaleza no Castelão. Tá? O Vitória precisa arrumar ponto aí. Tá? Muito, desesperadamente até, para ter uma projeção de pontuação acima dos 11 pontos. Porque se o Vitória vem com 2 derrotas, ele chega para o jogo final contra o 13 no Barradão, talvez sem a segurança de que se vencer, se classifica. Então, são 2 decisões para o Vitória, tá? E muito duras, tá? Muito duras. Lucas Rego tá dizendo que aposta a casa dele no Vitória contra o Fortaleza. Meu amigo... Rapaz. Aliás, é o tipo do cenário que se o Vitória consegue, vai lá, 4 Deve ser uma barraca de campo. Se o Vitória consegue 4 ou 6 pontos nesses 2 jogos, se for a avaliação daqui a uma semana, tipo assim, bota logo acima aí, pô. Porque virou a chave. Porque junta 3 jogos contra 2 adversários de Série A, né? 2 clássicos, contra Fortaleza, e aí já dá uma outra perspectiva para você imaginar total o que vir pela frente. Não, né? vai dizer muito sobre o Vitória. Vai dizer muito sobre o Vitória. Muito. A boa notícia para o Vitória, Fred. A gente tinha falado naquela análise da Copa do Nordeste que o Botafogo é o fiel da balança, né, desse grupo A. O Botafogo caiu muito na sequência horrível, rendimento, né? nas últimas rodadas. Isso é uma boa notícia para o Vitória e para o Ceará também, que a gente vai analisar daqui a pouco. Isso. Dessa forma Fred, a gente fecha. Falados.
Os pais de Lucas Rego tá sabendo disso? Tirar o povo de casa, pô. Sacanagem. É isso, viu, Lucas? Essa aposta aí é pesada, tá? Essa aposta, ela é complicada. Eu achei que tá? eu tava otimista porque ia ganhar um dos 2 jogos. Vamos estar botando a casa. Não tô tão otimista, não. Breno diz o seguinte: vocês estão enxergando o copo meio vazio. Estou confiante para esses 2 jogos do Vitória contra Bahia e Fortaleza. Nosso time apresenta um futebol melhor do que o deles. Aí a gente analisa daqui a uma semana, pô. Mas analisando o cenário hoje, sabendo que a tabela é essa, pelo que foi feito até agora, é só torcer. Torcer, assim, é um E eu acho que a gente tem um histórico de analisar o copo tipo mais Anderson. vazio mesmo. Anderson tava torcendo no segundo turno, pô. Assim, pra torcer, qualquer um, dá pra torcer. Eu sou A especialista tendência é nisso. todo mundo Copo achar vazio. isso. Que todas as variações vão ser mais Desde vazias. o tempo de Guto. E tem um Exato. ponto aí muito claro, né? Assim, por mais otimista que você seja, por mais confiante que você também esteja no seu time, quando é para um jogo difícil, você vai na confiança. Mas 2, porra, você dizer, eu tô confiante para essas 2 pedreiras que tem pela frente. Porra. Pode acontecer? Pode, pelo tamanho do Vitória, pelo estágio que ele tá, óbvio que pode acontecer, mas, assim, é um pouco de torcida. E é normal, veja, isso é completamente válido. Eu estaria na mesma situação, estaria fazendo todas as contas. Mas não é a resposta que vem sendo dada até aqui, para que o cara aposte a casa. Foi isso que ele disse? Ou entendi errado? Foi. Foi a moradia. A moradia. Foi. Sim, se ele entendeu que é a moradia, apostou a moradia. Tem um outro ponto também, que é o seguinte: essas equipes, olhando pelo começo da temporada, né? Por exemplo, o Vitória só teve um duelo considerado serial clássico contra o Bahia. O Bahia é a mesma coisa. O Fortaleza ele não enfrentou nenhuma equipe de Série A, por exemplo. Então, nesse momento que é por isso que tem um termo ali voando. Se você começa ganhando, atropelando todo mundo no seu estadual, você tá na Copa do Nordeste de braçada, abrindo vantagem pra caramba, fazendo resultado com muita segurança. Na Copa do Brasil, passa sem susto, o voando não tem hoje uma equipe no Nordeste que tá voando. E nem acima também. O CRB, Minhoca, o CRB em um recorte que ficou lá. Pronto, se a gente tivesse colocado aqui o CRB, e o CRB teve um momento, quando a gente fez aquela análise, que a gente pudesse estar colocando acima. Nem era voando, acho que a gente nem colocou no voando, a gente nem colocou na última escala. Foi, exatamente, foi acima. A gente é pessimista por essência. Isso, mas o próprio CRB, por exemplo, porque aí é que tá, o CRB comparado às equipes que estão na Copa do Nordeste, não se espera que o CRB estaria liderando o grupo e tudo mais. Mas o caso do Vitória o Vitória, para estar numa condição melhor, ele era para ter tido mais tranquilidade no começo do Baiano, era para não ter tropeçado tanto no começo da Copa do Nordeste. Entra um pouco dessa avaliação. O que virá pela frente, por isso que eu falei, daqui a uma semana, depois de passar o jogo do Bahia e do Fortaleza, se ele consegue 2 vitórias, talvez o Vitória seja o melhor cenário do Nordeste, entendeu? Por tudo que conseguiu.